Você sabe a diferença de um soft starter e um inversor de frequência? Você sabe quando usar e como usar um inversor de frequência ou um soft starter? Você sabe como funciona um inversor de frequência e um soft starter? Isso tudo eu vou mostrar nesse conteúdo de hoje. Eu sou o Roberto e esse é o canal Eletroamadorismo, é um canal de elétrica eletrônica para amadores. Se você acha interessante, quer entender e aprender como funciona, continua no vídeo. Eu tenho aqui o inversor de frequência da WEG, 3 HP. Tem aqui um soft starter da WEG também, que é o SSW03, 30 HP. Ele está só esqueleto aqui porque vai ser trocado esse tiristor. Mas observa que é pequeno, bem simples, e o restante é só a carenagem, é só a carcaça do bicho. Olha o tamanho dela. Vamos entender um pouquinho a diferença de aplicação, de uso do inversor de frequência e o soft starter. O inversor de frequência é bem mais sofisticado, tem muito mais recurso que um soft starter. O inversor de frequência é usado para controlar velocidade do motor com precisão, controlar rotação e torque, tudo com precisão. Pode ser controlado isso automaticamente através de CLP e sensores, ou do jeito que quiser, manual. O inversor, ele fica o tempo todo conectado na máquina, né? No motor, fica o tempo todo controlando. Já o soft start é bem mais simples, ele só serve para dar partida no motor, como o nome já diz, né? Soft starter, partida suave. Qual a diferença do soft start ou a partida estrela-triângulo? A partida estrela-triângulo, usado com contatores, a gente divide a potência pelo meio, entra estrela e já passa em triângulo e o motor já passa a trabalhar com a potência total. E o soft starter, a diferença dele e a vantagem dele, a gente consegue controlar essa partida de 0 a 220 volts de maneira que ela vai subindo gradativamente até atingir o máximo, e a gente pode controlar esse tempo de partida, essa rampa de partida. O tempo que quer que o motor leva para atingir a potência total, a gente consegue controlar. Mas observa que não tem nada. Essa parte grande aqui, ó, é só dissipador, porque esquenta para danar. Imagina esse aqui 30 HP e tem soft start bem mais potente que isso daí. A diferença de funcionamento dele é bem mais simples que o inversor de frequência. Observa aqui, ó, a tensão entra e já sai. A mesma fase que entra, sai aqui. Só passa por esse componente aqui que é o tiristor. Uma coisa interessante, tiristor não é o nome do componente, é o nome da família do componente. Então, no caso desse aqui, ó, SCR. Então, a família dos tiristores. SCR, DIAC, TRIAC, tem um monte mais aí que eu não vou nem lembrar os nomes. Mas a gente usa aqui o SCR. A fase entra, passa pelo SCR, controla essa tensão e vai para o motor. No caso desse aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um módulo, são dois SCR ligados em paralelo, tá vendo? Antiparalelo, um inverso do outro. Então, como que ele funciona? Muito interessante isso aqui, hein? Como são dois SCR, então aqui está catodo do SCR1, anodo do SCR2. E nesse ponto aqui, ó, que é o ponto 1, é o catodo e anodo unido dos dois SCR. É feito essa ligação aqui, ó. Observa que está invertido os dois, ó. Entrada e saída são unidos, ó. Os dois estão invertidos, porque ele fica bidirecional. O SCR1, observa que ele vai conduzir apenas o semiciclo positivo, o SCR2 apenas o semiciclo negativo. Mas ele não conduz o semiciclo total, claro. Ele vai controlar as partidas dele aqui, ó, o chaveamento, de acordo com o ângulo de tensão, de acordo com a tensão que a gente quer que saia. Eu fiz esse desenho aqui, ó, para facilitar a interpretação. Eu coloquei alguns valores aqui, ó, dentro de um semiciclo aqui nessa senoide. Então observa, ó, de 0 grau a 90 graus é o que chega a 220 total, no caso da nossa tensão aqui, usando o valor eficaz. Então eu coloquei aqui 22, 45, 75 graus. A tensão parte de 0 no sistema normal da senoide, né? Parte de 0, atinge 220 e chega a 0 de novo, o semiciclo positivo. Isso tudo acontece em 500 milissegundos. Porque, ó, nós temos aqui 1 Hz, né? Que é 1 segundo. Então, para completar a senoide, vai levar 1 segundo, que é 1 Hz. Então, quer dizer que ele partiu de 0, semiciclo positivo, atingiu 220 o máximo, caiu para 0. Então deu 500 milissegundos. Aí ele vai sentido contrário novamente, negativo. Ó, o SR conduziu negativo, mais 500 milissegundos, totalizando 1 segundo. Agora, como ele controla essa tensão? É muito interessante. Então, ele vai disparando, ó, de acordo com a tensão que a gente quer aqui, ó. E ele trabalha o contrário, é de trás para frente. Por quê?
Se ele dispara aqui, por exemplo, no 0, o SR disparou o semiciclo positivo. Disparou no 0, a senoide vai completar. Então vai jogar o 220 volts total e cair para 0. Se ele disparar aqui no 90 graus, ele vai disparou em 90, vai completar o 220, até cair em 0. Então ele começa o contrário aqui, ó. Então ele vai sincronizando os ângulos aqui das tensões, ó. Então vamos supor, do jeito que eu marquei 150 graus, tá a 110 volts aqui, ó. Então começou a subir o semiciclo, ó. Quando chegar aqui no 110, o SR dispara. Ele dispara, quer dizer que ele disparou no 110, só mandou 110 volts. Quando ele dispara aqui, ele tem 500 milissegundos para disparar novamente o outro 110 aqui, ó. Ó, disparou aqui, disparou aqui, disparou aqui, disparou aqui. 500 milissegundos nada, é bem menos, né? Porque esse pedacinho aqui não dá, se dá 250 milissegundos aqui, que vai dar bem menos, é pouquíssimo. Então vamos supor, ele dispara o positivo e o negativo, ó, positivo e negativo. Então eu continuo mantendo 110. De acordo com a rampa, ele vai disparando o contrário, olha lá, ó. Vamos supor que ele começa a disparar agora 135, 135, ó, vai disparando 150 volts, até chegar ao 220. O soft start, ele entra, no caso daqui, ó, entrou a fase S, ele sai fase S. Se a gente fechar aqui a saída dele, ó, entrada com a saída, ó, fase S com S, não vai acontecer nada no soft start, correto? Por quê? Ele tem relação a entrada com a saída. Então a mesma fase que entra é a fase que sai. Se eu ligar ele invertido, não vai funcionar porque tá aqui o gate do SR1 e do SR2, ó. Percebe aí, ó? Então observa que a ligação desse gate aqui, ó, é ligado na entrada. Então se eu inverter não vai disparar porque a alimentação dele para disparar pega aqui da entrada dele. Então quando dá a partida, é por isso que a gente pode colocar um bypass aqui, pode tirar ele fora. Pode colocar um contador fechando curto aqui, ó, sem problema nenhum, né? Ele deu a partida, o contador entra e fecha curto aqui, não tem problema. Já o inversor de frequência, ele não tem relação da entrada com a saída. O inversor de frequência, ele já usa o IGBT, que é o transistor bipolar com porta isolada. Eu tenho aqui um módulozinho desse inversor aqui, ó, é o módulo IGBT. Então percebe aqui, ó, como que funciona? Ele entra as 3 fases aqui, já passa aqui no circuitinho conversor aqui, ó. Então ele sai corrente contínua e já passa aqui nesse trecho aqui, nessa parte aqui, que são os GBTs, ó. E já sai as 3 fases aqui. E a placa de controle entra aqui nesse pino, que é o que vai ficar dando pulso no GBT para fazer de novo aqui a corrente alternada. Aqui não sai corrente alternada, né? Pura. Porque aqui é PWM, que ele vai sair isso aqui, ó. Então esses pulsos aqui, o que é PWM? É modulação por largura de pulso. Ele pega a corrente contínua, vai dando pulso, modulando a largura, percebe? Ó? Pode ver que está a mesma intensidade aqui, porém com largura diferente. O tempo, ó, fica um tempo ligado, desliga, um tempinho desligado, ligou, um tempo maior ligado, um tempinho menor desligado, tempo maior. Isso tudo para ficar dando pulso. Eu tenho um vídeo aqui que eu fiz, dá para entender melhor na prática o funcionamento básico, como que funciona a corrente contínua fazendo o PWM. Quando ele chega aqui no 0, ele faz sentido contrário, sentido negativo. Percebe aí? Que é o sistema PWM. Essa aqui é uma placa desse inversor aqui, ó. Esse circuito vai aqui embaixo, percebe? Só entra e sai. O que acontece se eu fechar a saída aqui, ó, fase R com fase R na saída, vai ser uma explosão só. Se eu errar conectar alimentação na saída, vai explodir o módulo do IGBT completo. É o contrário do soft start. Isso aqui não tem problema se colocar alimentação na saída, simplesmente não vai funcionar porque os disparos aqui, a alimentação dos disparos do SR está usando a entrada. Aqui está a placa de controle, como que funciona? Olha essa placa aqui, ó. Então aqui embaixo, ó, está a alimentação da placa, que alimentou o circuito, né, ó. E aqui saem os controles de botão, contato aberto, fechado e tudo mais. E aqui, ó, está a entrada do TC, tá vendo, ó? Tem aqui, ó, 2 TCs, que é o que vai mandar sinal de corrente, e desse termostato aqui, ó, que está ligado aqui nesse dissipador. Se aquecer muito, ele vai desligar. Entra nesse conector aqui. E aqui outros 3 conectores, tá vendo, ó? Que é o que faz o disparo, tá vendo? 3 conjuntos, ó. Os disparos do SR de acordo com o ângulo de tensão, como a gente viu lá no desenho. E esse circuito aqui, o que é esse circuito? Esse aqui é um circuito RC, ó, um capacitor ou resistor ligado em série, chamado Snumber. Como você tem uma fase ligada na entrada do SR e a alimentação dele pega da entrada, então corre o risco desse SR disparar indesejavelmente. Então esse circuito é para isso, ó. Então esse circuito é colocado em cima,
como se fosse um contato aqui de chave, né, colocado em cima para evitar esse disparo indesejável do SCR. Então é por isso que usa esse circuito aqui, Snumber. Esse circuito aqui, tá vendo, ó, RST, é ligado na entrada. Esse aqui é um circuito, é filtro e DPS, né, ó. Tá vendo que tem varistores aqui. Onde vê varistores, já imagina que é proteção contra surto. Bom, é isso daí o vídeo. Curto e corrido, mas creio que deu para ter uma noção básica da aplicação e funcionamento dos dois. Se acharam interessante, deixa nos comentários. Se não gostaram, deixa no comentário também, que tudo é válido. Obrigado por ter assistido. Um abraço a todos.